Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pedro e aqui nesse cantinho da internet eu trago relatos sobrenaturais para vocês todos os dias da semana. Pedro, vai ter dia que não vai ter vídeo? Vai ter dia que não vai ter vídeo. Por quê? Porque eu ainda sou CLT e tenho que trabalhar e a vida é difícil. Mas, no geral, vai ter vídeo. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você gostar do meu trabalho, gostar do conteúdo, deixa um like aí que ajuda bastante. Se você não gostar do conteúdo, deixa um like também. E se você tem alguma experiência, algum relato sobrenatural, seu ou de alguém próximo, de um amigo, envia pra gente no meu e-mail que vai estar na descrição do vídeo. Se você não quiser que eu conte o seu relato aqui completo, deixa uns pedacinhos dele aí nos comentários para a gente alimentar essa comunidade aí de relatos bacanas sobrenaturais. Vai ter uma interação boa aí do pessoal. Dados esses recados iniciais e obrigatórios triviais, vamos para o primeiro relato da noite. Relato número 1: ruídos sem explicação. Meu nome é Carlos, tenho 38 anos, sou casado e mecânico de máquinas pesadas. Moro em uma casa simples em Minas Gerais, numa rua tranquila onde quase ninguém passa depois das 10 da noite. Tudo começou numa segunda-feira comum. Eu e minha esposa Júlia, que é enfermeira, já estávamos deitados quando eu ouvi um barulho vindo da sala. Somente eu ouvi. Parecia alguém arrastando uma cadeira bem devagar pelo piso, mas foi um som muito baixo. Achei que pudesse ser a minha imaginação, pois eu havia tido um dia muito intenso no trabalho e estava exausto e com muito sono. Apaguei na cama sem ouvir o barulho novamente e sem comentar com a minha esposa, porque vi que ela já estava dormindo e não iria acordá-la. Na noite seguinte, o barulho aconteceu de novo, e por eu estar mais descansado, percebi que a situação era realmente real. Porém, Júlia não estava em casa naquela noite, devido a ela estar de plantão no hospital regional. Ele já havia mencionado, que a esposa dele é enfermeira. Dessa vez, o ruído veio acompanhado de estalos na parede do corredor. Este corredor conecta o quarto com o restante da casa. Não eram aqueles estalos normais de casa antiga. Eram batidas espaçadas, como se alguém estivesse tocando do outro lado. Levantei da cama na hora e acendi todas as luzes da casa, mas não encontrei nada. Com o passar das noites, os sons foram parando, mas sempre havia uma noite ou outra em que eles voltavam a acontecer. E aconteciam sempre quando a minha esposa estava de plantão no hospital, ou seja, quando eu estava sozinho em casa. Na época, eu tive medo de estar desenvolvendo problemas mentais. Cheguei até a escutar passos lentos atravessando a cozinha, ou pelo menos foi isso que eu imaginei. Outras vezes, parecia que alguma coisa pesada era arrastada pelo chão durante alguns segundos, e então parava. Porém, o pior aconteceu numa noite de muita chuva. E nesse ocorrido, minha esposa estava em casa. Acordei lá pelas 3 horas da madrugada, com a sensação de que havia alguém ou alguma coisa nos observando dormir. Tive a sensação de que havia alguém ou alguma coisa nos observando dormir. E logo acordei a minha esposa. Bacana. O quarto estava completamente escuro, iluminado apenas pela luz dos relâmpagos que entravam pela janela do quarto. Depois de uns 5 minutos acordados, nós dois ouvimos um ruído vindo da cozinha. Levantei imediatamente e peguei um pedaço de madeira que havia deixado atrás da cama, devido aos acontecimentos anteriores, e fui para a cozinha. Logo quando cheguei à porta do quarto, ouvi uma respiração.
lenta e profunda vindo do corredor. Naquele momento fiquei imóvel. Não era minha imaginação, eu conseguia ouvir claramente. A respiração se aproximou da porta do quarto e então parou. Não teve barulho de passos, não houve nenhum movimento. Somente o silêncio da madrugada com o som da chuva forte lá fora. Criei coragem e abri a porta. Quando olhei, o corredor principal estava vazio. Após esse ocorrido, nós chamamos o padre da paróquia do nosso bairro para realizar rezas na casa. Minha esposa chegou até a lavar a casa inteira com água benta da missa. No final das contas, os fenômenos paranormais pararam de acontecer e nunca mais ouvimos nada de anormal durante as noites, graças a Deus. Mas, até hoje, eu não encontrei uma explicação plausível para aquilo que vivi. Fim do relato. Nesse primeiro relato, quando ele começou a relatar, quando ele começou a contar o início aqui, dos objetos se movendo e ele levantava e não tinha ninguém, eu já pensei em poltergeist. Quando ele começou a falar que isso acontecia quando a esposa estava fora, aí eu já não estava mais pensando se era poltergeist. Parece que é algum fenômeno paranormal, mas com intenção, né? Tinha uma intenção ali. E a intenção, no meu ver, no meu entender, era de perturbação dele exclusivamente. Porque a esposa até então nem estava sabendo. Pelo que ele relatou aqui, né? Não sei se ele contou para ela, mas assim, ela não viveu a experiência sobrenatural. Mas quando ele fala que ele ouviu passos, ele ouviu respiração, né? E ele teve medo. Não era um fenômeno paranormal que trazia paz, trazia medo. Aí eu já comecei a suspeitar de presença demoníaca na casa, né? E aí ele faz uma bênção na casa, consagra a casa com água bênção, com rezas de um padre, de um sacerdote da Igreja Católica e resolve o problema. Nunca mais tem barulho. Ou seja, ao meu entender, ao meu ver, presença demoníaca na casa. Graças a Deus, esses fenômenos, né, tidos como paranormais, pararam de acontecer. E, a meu ver, eles conseguiram repelir o mal demoníaco que tinha na casa. Então vamos para o relato número 2. Mas só deixa eu molhar a palavra aqui, porque... Relato número 2. Perdão. Relato número 2. Eu vi 3 vezes o vulto do 405. Meu nome é Fernanda, tenho 29 anos e há uns anos atrás morava em um condomínio na zona oeste de São Paulo, onde ocorreu esse relato. Devido ao trânsito, eu costumava chegar bem tarde em casa depois do trabalho. Uma noite, quando eu chegava do serviço, saindo do elevador, já no meu andar, vi rapidamente uma figura de estatura mediana e meio curvada parada no final do corredor, onde a iluminação não era muito boa. Achei que fosse algum morador e fui para minha porta. Mas quando virei a cabeça para olhar melhor, a pessoa que estava lá simplesmente sumiu. Acabei não dando importância no momento, porque achei que fosse um morador do prédio. No dia seguinte, aquilo voltou a acontecer, sempre no mesmo lugar. Naquele cantinho ali, né, que ela viu. Uma silhueta parada, perto do final do corredor do meu andar. Eu nunca conseguia ver o rosto. Comecei a achar que talvez fosse o cansaço do dia intenso, de um dia intenso. Nessa época eu trabalhava muito e dormia pouco. O dinheiro nunca sobrava e estava mentalmente esgotada com tantos problemas. Já fica uma suspeita aí, né? Uma suspeita de possível sobrecarga mental, né? E talvez não fosse nada. Passados uns 2 dias, algo aconteceu que me deixou realmente desconfortável. Voltei para casa perto das 11 da noite. O corredor estava completamente vazio, né? O corredor da porta do apartamento dela. O corredor estava completamente vazio.
Enquanto eu procurava a chave na bolsa, percebi pelo canto do olho que havia uma sombra negra exatamente onde a pessoa costumava aparecer. Congelei na hora. Olhei diretamente para o canto e não tinha nada. Entrei no apartamento e tentei esquecer, mas simplesmente não consegui nem dormir. Era uma sombra que eu tinha visto e não uma pessoa como antes. Dias depois, encontrei umas vizinhas no elevador e elas estavam conversando sobre a missa de sétimo dia de uma senhora que morava num apartamento que ficava justamente no final do corredor onde eu vi o vulto. Senti um frio percorrer o meu corpo inteiro e perguntei onde seria a missa e disse que iria. Perguntei onde seria a missa e disse que iria. Pois bem, eu fui mesmo e durante a missa pedi muito para Deus me proteger e guiar a alma daquela senhora que havia falecido. Desde então, desde a missa de sétimo dia, eu nunca mais vi aparições. Meses depois, eu consegui mudar de prédio graças a um aluguel mais barato e em uma região melhor. Deus me ajudou muito. Agora tenho uma boa história sobrenatural para contar nas rodas de amigos, mas que fico arrepiada só de lembrar. Fim do segundo relato. Aqui dá a impressão que é uma pessoa que realmente desencarnou, segundo o Espiritismo, principalmente o Espiritismo de Allan Kardec. Nas leituras dos livros, né? A gente tem os relatos de espíritos que desencarnam, às vezes não sabem que desencarnaram, ou que se desencarnam, mas são muito apegados ao ambiente, a bens materiais, ao espaço, a casa, o apartamento, e o espírito fica ali. Só que eu acho muito estranho porque ela viu uma silhueta curvada, pequena, que poderia ser a senhora ou poderia não ser, mas ela viu uma sombra escura. Então dá uma impressão de que poderia ter um espírito ruim acompanhando o espírito desencarnado. E aí talvez fazer mal para as futuras pessoas que morariam na casa ou que já moravam, né? Não, a gente não tem informação se essa senhora que desencarnou morava com outras pessoas no apartamento. Mas fica aí. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Relato número 3. Troca de turno. Olá, meu nome é Rodrigo, tenho 37 anos e trabalho como vigia municipal. Durante quase 4 anos, fiquei responsável pelo turno da manhã em um cemitério da minha cidade, que fica em Minas Gerais. Eu chegava por volta das 6 horas da manhã. Fazia rondas, verificava os portões e acompanhava os serviços de manutenção. Nunca tive medo do lugar, até mesmo porque era durante o dia. Para mim, era apenas um ambiente de trabalho como qualquer outro. Mas tudo mudou quando um amigo meu chamado Leandro, que fazia o turno da noite, sofreu um acidente de moto voltando para casa depois do trabalho. Ele quebrou a perna e precisou ficar afastado por algumas semanas. Como a gestão do cemitério estava com falta de funcionários, me pediram para cobrir o turno dele temporariamente, pois eu era o mais velho de casa e conhecia bem o lugar. Mas que logo iriam arrumar uma pessoa temporária para ficar no turno da noite até o Leandro se recuperar. Acabei aceitando sem pensar muito. Nas primeiras noites foi estranho me acostumar com o cemitério depois que a noite chegava. Durante o dia, o local parecia comum. À noite era completamente diferente. A sombra das árvores cobriam os corredores entre os túmulos. O vento fazia as folhas secas rasparem umas nas outras. Gatos apareciam do nada e desapareciam entre os jazigos. No começo, qualquer som me assustava, mas aos poucos fui identificando tudo.
os miados dos gatos, os cachorros da rua latindo para qualquer animal e até uma coruja que sempre estava pousada no muro. Depois de algumas semanas, eu já conhecia praticamente todos os sons daquele lugar. Interessante, né? O tempo ali que o cérebro humano gasta, né? Leva para assimilar os sons do ambiente, né? De um ambiente escuro que ele não está vendo necessariamente a fonte e que por estar num cemitério à noite ele vai suspeitar de tudo, né? O nosso imaginário é muito forte. Era uma terça-feira e me lembro como se fosse hoje. Por volta das 2:30 da madrugada, eu estava sentado na pequena guarita próximo ao portão principal quando ouvi um barulho vindo da área mais antiga do cemitério. Parecia alguém caminhando sobre o cascalho, passos lentos e arrastados. Pensei que algum morador de rua tivesse pulado o muro. Então, peguei minha lanterna e fui verificar sem medo algum. Conforme me aproximava, os passos continuavam, mas não dava para ver ninguém. A luz da lanterna iluminava apenas os túmulos antigos e árvores balançando devagar. Então, de repente, os passos pararam e o silêncio tomou conta do lugar. Foi quando ouvi um som de grito fino e arranhado, tipo de bruxa ou algo parecido. Virei imediatamente para verificar, mas novamente não havia ninguém. Meu coração disparou. Lembro que minhas mãos começaram a suar apesar do frio daquela madrugada. Decidi voltar para a guarita meio que correndo. Enquanto corria, ouvi novamente os passos atrás de mim. Quando cheguei perto do portão principal, reuni coragem para olhar novamente para trás. Naquele instante, houve algo que nunca esqueci. Um riso alto o suficiente para fazer os cachorros da rua latirem. Não foi minha imaginação. Tenho certeza absoluta do que ouvi. Entrei na guarita e tranquei a porta. Apaguei as luzes para que eu ficasse no escuro completo e o que quer que estivesse ali não conseguisse me ver. Se for um espírito, acho que não vai funcionar não. Passei o restante da noite sem sair dali. Quando amanheceu, fui embora e contei a história apenas para minha esposa. Alguns dias depois, conversando com o Leandro sobre o acidente, resolvi comentar o ocorrido, e ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou: "Foi perto da parte antiga do cemitério?" E eu respondi que sim. Ele apenas balançou a cabeça. E eu perguntei o motivo da pergunta dele, de ser, né, na parte antiga do cemitério. E ele disse que algumas pessoas estavam no cemitério. Ele disse que algumas pessoas entravam no cemitério de madrugada para realizar rituais ou até mesmo jogar tabuleiro Ouija e tomar vinho. Disse também que já havia enfrentado situações parecidas, mas nunca de ouvir um riso macabro, ainda mais sem ver ninguém. Ou seja, né, ele ouvia barulhos e tudo mais, mas ele via que tinha pessoas ali fazendo ou um ritual ou arruaça, né? As pessoas entram no cemitério, né, gente? As pessoas entram, né? Mas nunca de ouvir coisas e não ver ninguém, né? Que aí já começa entrar pro campo do sobrenatural. O que sei é que nunca mais aceitei trabalhar no turno da madrugada naquele cemitério. Meu filho, se fosse eu não aceitava trabalhar no turno da noite em lugar nenhum. E de lá em cemitério. Mas aqui a gente não sabe se é alguém pregando uma peça nele ou se realmente é uma coisa sobrenatural. Ele não viu ninguém, né? Dificilmente uma pessoa sumiria ali. Dificilmente não, acho que até facilmente sumiria, né? Mas não sei.
acho que pode ser uma experiência realmente sobrenatural. Não desconfio de forma alguma, cada um tem a sua experiência e acho que é muito válida. Mas, pelo relato do amigo de que as pessoas entram no cemitério, eu sou de Belo Horizonte, né, gente? E os muros dos cemitérios aqui, pelo menos de Belo Horizonte, não são muito altos. Então, assim, dá para entrar, né? E pelo que ele relatou aqui, só tinha ele de vigia no cemitério, né? Ele não mencionou que tinha outros vigias, outras guaritas. Mas acho que não seja difícil de pular um muro de cemitério. Mas fica aí, né? O que você acha? Sobrenatural ou não? Eu, sinceramente, acho que é um relato sobrenatural verdadeiro. Pessoal, esses foram os 3 relatos desse vídeo. Se você gostou, novamente vou te pedir para deixar aquele like pra gente. Se você não gostou, deixa um like aí também. E meu e-mail vai estar na descrição do vídeo para que você envie o seu relato para mim, para que eu conte aqui no canal. Vamos para o próximo vídeo. Um beijo e um abraço.